Olá, pessoas minimamente decentes, segundo a lei vigente. Então, como é que isso vai? E vocês, que tom foi esse do olá? Mas que tom foi esse? Formulariam vocês, caso o vosso cérebro não fosse amigo da inércia. Ou melhor dizendo, não estivesse embeiçado pela inércia, não estivesse apaixonado pela inércia. Eu vou esclarecer-vos, de certeza que não tem a vosso poder esta informação. O vosso cérebro, neste momento, e em vários momentos, porque uma pessoa não é um sedentário intermitente, não é. Dificilmente um gajo é ocasionalmente sedentário. Não é alguém, eu sou sedentário só das 3h30 às 4. Não é, não tira meia hora por dia para ser sedentário. Não, uma pessoa quando é sedentário quer dignificar esse epíteto, tem que dar muitas horas por dia a essa tarefa. E o vosso cérebro, desculpem se eu estou agora a tocar num tema sensível, mas usa muito o sofá. Há um sofazinho, pode ser literal ou pode ser metafórico, isto agora é consoante o gosto, e usa-o para descansar. E então não formularam esta hipótese em relação ao tom do olá que eu usei para iniciar este podcast. E então já fazemos aqui uma bolinha, vários temas enrolhados uns nos outros, e é uma boa forma de começar sem grande espalhafato, embora com alguma confusão, que é precisamente aquilo que nós queremos na vida. Diz-se que é necessário que o podcast não vire costas à vida, e então uma forma de aproximarmos-nos da vida é tornar isto confuso. Hoje, segundo consta, é o Dia Mundial da Poesia e, para celebrar este dia, o que é que fazemos? Desprezamos tudo, desprezamos a poesia, porque é assim que se celebra. Se não há leitores de poesia, para sermos verdadeiros connosco mesmos, não podemos ligar ao dia. Não é? Nem hoje toda a gente, todos os gajos são, hoje toda a gente lê poesia, não é? Toda a gente. Há para aí, talvez, é que estimativas por alto, talvez 500 leitores de poesia em Portugal, e hoje toda a gente é poeta. Toda a gente é poeta. Há pessoas a sair mais cedo do trabalho para ir mijar. Mijar tem que ser uma urina que já tem ali umas gotículas de sangue, e espichar muro alheio a escrever um soneto da pizza. Um soneto da pizza. E agora lembrei-me de uma frase com a qual o Walt Whitman, o pai, se quiserem, ou um dos pais, talvez o pai de Álvaro de Campos, o heterónimo de Pessoa, e terminou o livro, ou a coleção de poemas que ele escreveu em vida, Folhas de Erva, com uma frase que era mais ou menos assim: os melhores cantos estão ainda por cantar, estão escondidos na natureza e estão ainda por cantar. Espero que sim. As melhores coisas, que é uma forma mais terrena, mais da nossa estatura, as melhores coisas estão por vir. É uma frase que deriva dessa, se bem que ele estava mais apegado à poesia, e é uma passagem de testemunho. Aqui foi a minha forma de fazer poesia, e foi bastante importante, porque ele é o pai do verso, daquilo que se pode chamar o verso livre, muito importante. É o pai da poesia, se quisermos, moderna. E agora, tocando um bocadinho no Walt Whitman, é importante para mim. Já o reli, acabei de reler, talvez foi a minha segunda releitura, já o li 3 vezes, pelo menos, de uma ponta à outra, e não posso deixar de notar que, aqui fazendo um paralelismo com outras releituras que faço, seja poesia, sejam outras, há uma relação que vai, se quisermos, é uma relação mais adulta com as coisas. Neste caso, os livros. Há livros em que regressamos e encontramos coisas novas, outros percebemos que, pelo menos do nosso ponto de vista, já não conseguimos encontrar mais nada. Outros que, apesar de encontrarmos ou reencontrarmos coisas, percebemos que essas coisas que primeiramente encontramos na primeira leitura, afinal, numa segunda leitura, não tem muito a ver connosco. O caso da obra do Walt Whitman é esclarecedor, porque há poucos poetas como ele, na medida em que é um poeta, a traço grosso, um poeta alegre.
Um poeta normalmente não é tanto como ele, não é? Ele insere-se ali numa tradição, se quiserem, também em traço grosso, o Walt Whitman, o filósofo Emerson, o Thoreau, a traço grosso, mais uma vez, o transcendentalismo, acho que estou a dizer bem. E ele celebrava tudo. E aquele tom celebratório, o que eu posso notar, pelo menos nas leituras que fiz, nesta última já não é que sou falso, mas já não tem aquele poder. Eu lembro-me de, à época, na primeira leitura sobretudo, sentir entusiasmado com o entusiasmo que pode ser fictício, é preciso não esquecer que o poeta é um fingidor, mas lembro-me de ter sentido muito entusiasmo naquelas linhas. Hoje há uma distância entre o entusiasmo dos poemas em questão, que ele celebra tudo, celebra o homem, a mulher, a guerra, o sangue, o amor pelo homem, que ele era homossexual de uma forma por vezes mais encapotada, outra às câncaras. Ganhei muito no entusiasmo dele, é notório. Hoje em dia, não sei se me soa um nadinha falso ou então eu cresci de uma forma e a minha relação com o entusiasmo do poeta é diferente. Que eu posso assinalar, posso alargar esta interpretação porque não há muitos poetas como ele. Outro poeta, se calhar, assim de repente, já que isto é sem guião, como sabem, talvez o Eugénio de Andrade. E também sinto exatamente a mesma coisa. Completei uma releitura das obras completas do Eugénio de Andrade no ano passado e percebi que perdeu, pelo menos a minha leitura, já não retirei tanto como na primeira leitura. Já me parece que perdeu, aos meus olhos, alguma luz. Qual é a parecência entre o Whitman e o Eugénio de Andrade? São poetas que celebram, são poetas diurnos, no sentido não são poetas obscuros, na medida em que não são poetas que andam pelos meandros da morte, ou pelo menos quando o fazem é de uma forma diferente, à luz de um futuro benfazejo. E sinto que, pelo menos nestes dois exemplos, não me lembro agora de mais nenhum, também não há muitos. Porque um poeta que normalmente celebra, um poeta como Eugénio ou como o Whitman, corre sempre o risco de resvalar para a lamechice e para a facilidade, e é também complicado. Há ali a fronteira entre poesia e não poesia, quando trata o mundo desta forma, é muito ténue, é resvaladiço o terreno, é terreno pantanoso. E ao contrário, poetas, por exemplo, que reli também há pouco tempo, o Herbert Welder, sinto que não me perdeu quase nada, ou até ganhou, talvez perdeu, ou no cômputo geral ganhou, ou pelo menos manteve-se, perdeu algumas coisas, ganhou noutras, e é um poeta, por exemplo, é um poeta obscuro. E noutros poetas obscuros, por exemplo, que reli há pouco tempo, Baudelaire, ou sei lá, outros poetas, não sinto que tenham perdido grande coisa. Até agora esta é a minha leitura, tem que ver com a forma como se celebra a poesia, quando é uma poesia dita diurna, outra vez a traço grosso, uma poesia otimista, ou pelo menos em parte otimista, ou há muito desgaste. E isto pode ter que ver com várias coisas. A poesia pode ser com a poesia em si, que não seja tão durável ou perdurável como a outra poesia, supondo que há duas vertentes de fazer poesia, ou é o mundo em que estamos, que é um mundo extremamente cínico, e a forma como lidamos com uma alegria propalada em verso causa desgaste. Ou então é o próprio, este leitor, que ao crescer também se torna mais distante, mais cínico, e a leitura não pode furir da leitura como furiu anteriormente. Era mais novo, era estava menos conspurcado com maldade, e agora a leitura é outra. E talvez a 5 anos talvez pego outra vez e posso acentuar esta interpretação, ou então dizer o contrário. Não, eu era um papalvo. Aqui esta afirmação é dificilmente refutável. Dificilmente vou chegar a um ponto da vida em que diga não, eu estive sempre enganado, naquela altura eu não era um papalvo, agora é que eu sou um papalvo, agora é que eu estou em condições de afirmar que sou um papalvo. Sou inteiramente um papalvo e estou orgulhoso. Finalmente posso fundamentar a minha parvoíce. Não era por aqui que eu queria ir. Esta relação com os livros, e é engraçado, por exemplo, é no mesmo tema, mas um bocadinho ao lado. Por exemplo, estou a reler o Dom Quixote, e é um livro central no romance, que é o pai. É pai de várias coisas. Daqui é um pai com
bastante fértil, bastante fértil. É um pai do romance moderno. A partir do Dom Quixote, nunca mais o romance foi a mesma coisa, ou melhor, criou uma possibilidade para o romance ser outra coisa. E eu, como já reli, não sei se esta é a segunda releitura que faço do Dom Quixote, mas mais que isso, sei os filhos do Dom Quixote e sei por onde o que é que ele gerou, possibilidades contidas ou semi-ocultas no Dom Quixote que foram aproveitadas mais à frente. Por exemplo, no Diderot, já o Fatalista, há uma versão, se quisermos, tem origem no Dom Quixote, e depois o nível de peripécias, pícaras, podemos encontrar, por exemplo, nos Cadernos de Pickwick, podemos encontrar no Soldado Zweig, podemos encontrar, se quisermos, aqui ele é pai também do... E aqui não são as minhas palavras, é palavras de Kundera, é o pai do humor. Talvez existisse já o humor, mas se quisermos encontrar um pai antes do Cervantes, talvez só o Rabelais. Mas o Dom Quixote foi pai de muita coisa. Se quisermos assim, é um pai de muita coisa. E se quisermos esticar essa, como eu já referi isto uma vez no podcast, contra essas balizas de outros pais, o Dom Quixote é exemplar numa questão de... É como se existisse uma saturação na forma de escrever e o Dom Quixote dá ali uma machadada e a partir dali, há aqui uma possibilidade ou várias possibilidades de fazer isto de outra forma. E então continua e é o pai até se esgotar, até se perceber, e mais à frente surge, não sei se dessa necessidade de mostrar que há outra forma. E engraçado é que é outro pai também ligado ao humor, que é escrito por Laurence Sterne, Vida e Opiniões de Tristram Shandy, espero estar a dizer corretamente, e também é outro livro de humor, um romance de outra forma, a mostrar que há outra forma de escrever romance. E é engraçado que na história do romance, da literatura, o fim de um ciclo e o início de outro é sempre marcado, ou pelo menos costuma ser marcado por um marco no humor, porque o Dom Quixote é um marco no humor, o livro do Laurence Sterne é um marco no humor, é um humor que se afasta da concisão, é um humor muito prolixo, daquele de sempre adiar aquilo que está à beira de ser dito. E essa forma de fazer humor e essa forma de escrever, depois há outros pais mais pequenitos. Esta constelação ajudou a, quando uma arte, e eu estou a falar de literatura e estou a falar de humor, e às vezes tocam-se, às vezes são a mesma coisa, que é a literatura do humor, outra vez não tem que ver, não são necessariamente a mesma coisa, mas temos que ver que estas esferas, se pudermos pôr assim as coisas separadas, têm zonas de contacto e uma arte vai beber à outra. Por exemplo, um caso exemplar é a poesia por vezes vai beber à pintura e vice-versa. O cinema vai beber à literatura. A literatura hoje em dia por vezes não é muito proveitosa essa ligação, mas acontece. A literatura também vai beber ao cinema, também apresenta a narrativa, é muito cinematográfica, acontece quase como fosse um filme, ou então já preparada para ser transformada em filme. E aí é que podia existir uma discussão grande se a literatura beneficia com isso. O que é que eu quero dizer mais? Há vários pais e cada pai apresenta uma forma. É quase como um pai a ensinar ao filho: filho, estão estes caminhos aqui, mas nunca decide, apresenta, estes são os caminhos que estavam para trás de mim. Então, 4, 5 caminhos, eu consegui fundar mais 2 ou 3 caminhos e apresentei isso tudo ao filho. E o filho, com todos esses caminhos que foram dados de herança, que foram legados, conseguirá percorrer esses caminhos, porque depois há caminhos que não foram percorridos até ao fim e depois há caminhos que estão falsamente obstruídos, falsamente concluídos, e há outros que estão verdadeiramente concluídos. Então temos que, nessa sopa de caminhos, tentar prosseguir, ou então fazer o caminho um caminho verdadeiramente novo. Nunca é sempre o caminho dito novo, é sempre uma reação dos vários caminhos que existiram. A arte faz-se assim, se não há tantas, o artista pode
pensar que está a caminhar em direção a algo que nunca existiu, mas aquele caminho já existiu. A povoação, o território para o qual ele está a caminhar já foi descoberto. Por isso é claro que não se pode conhecer tudo, mas os marcos, os pais das coisas da arte em questão dos vasos comunicantes, estamos a falar de literatura, os marcos de literatura, estamos a falar de humor, os marcos do humor que podem estar na literatura propriamente dita como transbordarem para fora dela. É preciso saber quem foram os pais para saber essas linhas e então percorrer essas linhas. Percorrer só por percorrer, ser uma espécie de turista, ver os apiadeiros desses caminhos e pensar, ou atrever-se, ou ousar, vou tentar ir até ao fim, porque consegue perceber qual foi a jornada, mas o caminho continua, ou então fazer ele próprio o caminho. E já não tenho mais nada para dizer. Era só este podcast, assim, mais ou menos folclórico. Foi o quê? Foi um podcast onde debitei algumas alarvidades, como é o meu apanágio, e façam aquilo que têm a fazer, que é seguir-me nas redes sociais. E isto aqui é um contrassenso, que as pessoas, quando ouvem, ninguém me diz, ninguém me obriga a fazer nada, eu sou um rebelde cibernáutico. Quando me dizem, eu não faço. Então tenho que adotar a postura irónica. Não me sigam. E vocês, se ele diz para não seguir, eu sigo. Então façam o que quiserem. Eu dou estes dois caminhos: seguir-me ou não me seguir, sigo ou não sigo, eis a questão. E vocês aí constroem a vossa história também. A vossa história que está em contacto com a minha. Aquele beijinho repenicado e a palmada amistosa na nádega. Porque a vossa nádega, vou ser sincero, está, não sei se já foram ao médico, mas está faminta de palmada amistosa. Está bem? Fazemos assim? Está concluído? Está agradável? Não sei. Não vamos explicitar. Vamos ficar só neste regime de ambiguidade e vamos dar por terminado o túnel de vento.